Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de externar que é um prazer participar desse encontro de Coleóptera 2021. Me chamo Alexandre Medeiros, sou graduando pela Unicesumar e os coautores são Priscila Sansveiga, Felipe Amorim e Eizar Ashimov. Vou apresentar oxocorinos, Coleóptera família Bellidae, associados a Lophofton pyramidalis, família Balanophoracea, uma espécie holoparasita da Mata Atlântica brasileira. A subfamília Oxocoronini, Coleóptera família Bellidae, constitui um pequeno grupo basal de Curculionoidea, composto por 10 gêneros distribuído em 3 tribos, sendo que 4 gêneros possuem associação conhecida com plantas parasitas de raiz das famílias Balanophoracea e Dinoraceae. Sendo que temos 5 espécies de oxocorinos, de acordo com o mapa aqui, distribuídos entre Argentina, Bolívia e Brasil. Temos os trabalhos de Broxenius e Ollinson, de 1990, que não citam a espécie. O trabalho da Maria Ferrer, de 2011, onde ela cita para o Lophofton Oxocorinus missionis e Oxocorinus nigripes. Só existem esses 2 trabalhos. Então, no Brasil, existe essa lacuna. Não existe nada sobre a associação desses insetos com o Lophofton pyramidae. O nosso trabalho visa justamente preencher essas lacunas. Bom, falando em relação à biologia e história natural dessa espécie de oxocorinos associados ao Lophofton pyramidae, vou falar um pouco sobre o holoparasita. Temos aqui a raiz da árvore, que no nosso caso é da família Euphorbiaceae. Ela sofre, entre aspas, uma infecção, que seria esse tubérculo, que em campo eu observei tubérculos de 5 centímetros crescendo, crescendo e chegando a incríveis 5 quilos quando adultos. Esse tubérculo fica por debaixo da terra, coberto por uma camada de 4 centímetros de serrapilheira. Durante os meses de agosto a setembro, ela emite essa inflorescência. Essa inflorescência, como vocês podem ver, as flores amarelas são as flores masculinas. E aqui na base, nós temos as flores femininas. O estudo foi realizado em Balneário Camboriú nos meses de agosto e setembro de 2018 a 2020. Foram realizadas 120 horas de observações focais em 30 inflorescências. Aqui nós temos a Morraria, de frente para o mar. Aqui é o bairro da Barra. Aqui nós temos a rodovia Interpraias e mais ou menos nesse ponto, a 30 metros de altitude, estão as 30 inflorescências. Aqui eu mostro a floresta inclinada, que é uma floresta ombrófila densa secundária em estágio de regeneração. E aqui dá para ver as flores femininas expostas e as flores masculinas. Logo aqui abaixo está o tubérculo. Observamos aproximadamente 50 indivíduos de Oxocorinus nigripes e de uma segunda espécie do gênero ainda não identificada. Bom, não conseguimos identificar devido à pandemia e os museus estão fechados. Percebemos aqui o Oxocorinus nigripes, que está transitando entre as estruturas da planta. Diga-se que essas 2 espécies transitavam livremente entre as flores masculinas, tanto que temos um indivíduo aqui coberto de pólen. E aqui a segunda espécie transitando entre as flores femininas. Também observamos indivíduos copulando sobre as plantas. Aqui nós temos as flores femininas. Ao pegar uma infrutescência e abrir ao meio, percebemos que no eixo central apresentavam larvas. Ao cavar para extrair um exemplar para fazer dissecação, esbarrei com a pá na lateral do tubérculo e observei que dentro do tubérculo haviam larvas. Inclusive, essas larvas eram maiores que as larvas que se encontravam nas infrutescências. Ainda faltam estudos para confirmar a identidade dessa segunda espécie de oxocorinos, bem como da larva no tubérculo. Nossos resultados apontam que as 2 espécies de oxocorinos aparentemente apresentam uma segregação espacial nas estruturas da planta, onde as larvas se desenvolvem, além dos adultos potencialmente atuarem como polinizadores do Lophofton pyramidae. Este estudo apresenta o primeiro registro de larvas de Oxocorinus nigripes em Lophofton pyramidae, ampliando as plantas hospedeiras desta espécie de besouro, assim como o primeiro registro de larvas
se desenvolvendo em tubérculos do gênero Lophophthum. Agradeço a todos, meu muito obrigado.